Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Biblioteca Mário de Andrade e a mais um módulo do nosso ciclo de Democracia na História. Hoje nós temos o prazer de receber a mestre em Ciência da Informação e especialista em Gerência de Sistemas pela Fundação do Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Liliana Giusti, para falar com a gente sobre a gestão de acervo, gerenciamento de documentações eletrônicas, bibliotecas digitais, e-books e todo o processo democrático em volta disso. Liliana. Boa noite a todos. Eu agradeço a presença das pessoas que se dispuseram a sair de casa num dia tão chuvoso e frio, né? A gente não pode nem reclamar da chuva aqui em São Paulo, mas eu entendo que é complicado o deslocamento nessa situação. Eu agradeço o convite da Biblioteca Mário de Andrade de estar aqui participando desse evento, compartilhando com vocês um pouco do que eu tenho estudado sobre conteúdo digital, tá? Eu preparei para essa palestra, a gente vai focar um pouco a questão da democracia, do acesso à informação, né? Então, apesar de eu ter um foco dos meus estudos muito voltados para a parte do conteúdo digital licenciado, né? Aqui a gente vai falar do material, essencialmente do material que não é licenciado, e colocar também em debate algumas questões que a gente tem observado do uso do material digital, como que eles estão afetando a forma como a gente tem acesso à informação e que uso que pode ser feito dessa informação, tá? Então, a ideia é a gente discutir um pouquinho sobre isso. Para começar, eu sempre gosto de deixar claro que a gente vive hoje um momento de muita mudança na área da biblioteconomia e da ciência da informação, né? Quando a gente fala de biblioteca, as pessoas têm aquela ideia que biblioteca é formada por livros, né? E isso sempre foi um conceito um pouco deturpado, porque a biblioteca é um local, um centro onde você reúne informações. E a informação ela pode estar no formato de livro, mas ela pode estar em qualquer outro formato, né? Então, eu posso ter informação num livro, numa revista, num artigo, num mapa, numa imagem, num arquivo sonoro, numa imagem em movimento, numa peça tridimensional, numa carta. Eu tenho informação em qualquer tipo de material, né? E as bibliotecas, elas reúnem as informações. Mas a gente ainda tem muito essa visão de que a biblioteca ela é formada por uma coleção de livros impressos, suporte, texto em papel, né? Quando a gente começa a ter um aumento da oferta do material do acervo, da informação, no material não livro, não impresso, a gente começa a falar, não, então biblioteca quer dizer que biblioteca pode ser tudo? Sim, biblioteca é qualquer tipo de material que contenha informação que seja útil para aquele usuário, né? Então, a gente tem acervos que eles são formados por material impresso, texto sobre papel, mas eu também começo a ter acervos digitais, conteúdos digitais. Tá? Então, hoje, a gente vive um cenário da biblioteconomia, das bibliotecas, em que a gente tem coleções que são coleções híbridas. Eu tenho material em papel, tenho material em conteúdo digital, em suporte digital. Tá? Então, a temática, agora, a tendência é a gente começar a trabalhar com esses tipos de acervos que são tão distintos. E eu vou começar a oferecer opções ao usuário do que é mais útil para ele naquele momento ou que está mais acessível em determinado momento. Tá? Então, a gente tem essa clareza, que hoje a gente vive um cenário que as bibliotecas, ou elas estão, ou elas vão vir a ser híbridas. Tá? Já existem movimentos de bibliotecas que elas são totalmente digitais, elas são concebidas, elas nascem sem ter nenhum material físico em papel. Tá? Então, a gente tem, no mínimo, 3 exemplos. São 2 bibliotecas no Texas, uma biblioteca na Flórida, que elas já nasceram totalmente digitais, sem uma folha mesmo. Tá? Mas a gente sabe que a tendência é que a biblioteca tenha esses 2 conjuntos. E o livro digital, ele ainda é muito desconhecido, né? A gente tem uma ilusão do que é o digital e a gente não percebe as complexidades e as sutilezas que esse material tem, tá?
Existem praticamente 3 tipos de livros digitais. Sempre lembrando que a gente está falando de uma tecnologia que é nova e que ela está em constante evolução, tá? Então, a gente tem 3 tipos de livro digital. O livro digital estático, que é uma cópia fiel do livro em papel, tá? Eu tenho um livro digital dinâmico, que ele tem alteração de conteúdo. Ele tem mais do que aquele do papel. Então, eu posso ter um livro digital semelhante com o que a gente tinha no passado, ainda existe hoje. Eu tenho um livro, eu compro o livro impresso, eu venho com o CD junto. O CD ele tem informações complementares. O livro digital dinâmico ele pode também ser visto por esse ângulo. Ele pode ter informação complementar, ele pode ter um material multimídia, ele pode ter um link da internet. Ele tem mais conteúdo que a sua versão em papel, tá? E o livro expandido, o digital expandido, ele já muda completamente a ideia do que é um livro, tá? A gente não pode afirmar que ele já mudou o conceito do livro, mas ele pode vir a mudar o conceito do livro a partir do momento que ele tem qualquer tipo de informação no mesmo suporte e que eu não consigo ter um papel com o mesmo conteúdo, tá? Por que ele é expandido? Eu tenho um texto, eu tenho um vídeo, eu tenho uma música, eu tenho um jogo, eu tenho testes, tudo na mesma publicação. Tá? Então, ele ainda não se firmou comercialmente, ele é um produto muito caro para ser feito e você tem poucos títulos de livro digital expandido, mas ele mostra possibilidades muito interessantes de como você vai trabalhar com a transmissão do conhecimento. Então, você imagina, em termos de ensino, você tem um livro em que você só consegue passar do capítulo 1 para o capítulo 2 se você fez um teste e você acertou uma quantidade mínima que te permite passar para este novo nível. Ou então, você lê um texto descrevendo um procedimento e você pega e vê um vídeo mostrando como é que é esse procedimento. Você não tem muito limite de onde você pode chegar, tá? Por exemplo, a gente já tem alguns casos de aplicativos que você agrega o sentido do cheiro no livro digital. Né? Então, as pessoas reclamam assim, o livro digital não é bom porque não tem cheiro de livro. Se quiser, agora é possível que tenha, tecnicamente é possível. Então, imagina você, por exemplo, está vendo um livro de culinária, você vê o vídeo e ele solta o aroma da comida. Tá? Então, é possível você ter todas essas experiências através da leitura. Tá? Então, quando eu falo de um livro expandido, ele, de fato, ele muda o conceito do que é um livro tradicional. Tá? Então, a gente tem praticamente esses 3 tipos de livros digitais. E os livros digitais, eles não são triviais, tá? Eles têm algumas particularidades, algumas características próprias, tá? E uma delas são as restrições. O livro digital, inevitavelmente, ele é composto por 4 elementos, tá? Esses 4 elementos, eles são tão arraigados no livro digital que é até difícil a gente não pensar em livro digital sem pensar nisso, tá? O que são esses 4 elementos? Eu tenho um arquivo que tem um formato. Tem que existir um formato do livro. Eu vou acessar esse conteúdo através de um dispositivo, através de um equipamento, que é a parte do hardware. E eu só vou conseguir fazer a leitura através de uma plataforma, que seria um software. E junto a isso, eu tenho uma ferramenta de DRM, que é do direito digital, que ele vai dizer o que eu posso fazer com esse livro, se ele é acessível, se ele não é acessível, se eu posso emprestar, se eu não posso emprestar, se eu copio, se eu posso imprimir ou não. Tá? Então, eu não consigo pensar no livro digital sem pensar nesses 4 elementos: formato, dispositivo, plataforma e DRM. O dispositivo é qualquer equipamento que vai ser o intermediário para eu realizar a leitura. Tá? Eu não consigo ler um livro digital se eu não tiver um equipamento. Esse equipamento pode ser computador, pode ser um tablet, um leitor dedicado, que é um e-reader, ou um leitor convergente, que são os tablets, ou ainda telefones. Tá? Apesar de algumas pessoas acharem que é muito complicado você ler num telefone, a experiência de leitura não é ruim. Tá? Ele tem uma forma de distribuir o texto na tela que não chega a ser uma coisa tão complicada. E vamos combinar também que as pessoas falam, é muito ruim ficar lendo naquela telinha, mas as pessoas ficam o tempo todo na telinha, vendo Facebook, passando mensagem, então a tela não é a desculpa para você estar acessando o conteúdo. Tá?
Então, qualquer dispositivo. Eu tenho, inclusive, algumas funcionalidades que eu posso começar a leitura num dispositivo, continuo por outro dispositivo, e ele sabe exatamente em que ponto que eu parei e me avisa. Então, eu estou lendo no tablet, ele fala, olha, você terminou a leitura aqui, eu pego no telefone, você terminou no tablet, quer atualizar? Então, você tem algumas facilidades, são bem interessantes. Tá? Formatos. A gente tem 2 tipos de formato para livro digital. Formato que é aberto, formato que é proprietário, que é fechado. Tá? Existe uma grande dificuldade, e isso foi um grande entrave do livro digital, o fato de não ter um padrão para o formato. Porque como é que foi no passado, e no passado bem recente? Eu tinha um equipamento, onde tinha um equipamento dedicado, um equipamento proprietário, que ele tinha uma plataforma dentro dele e um formato que só funcionava para aquele equipamento. Então, se eu quisesse livros digitais, eu tinha que comprar daquela loja para aquele equipamento. Eu não conseguia trocar de equipamento, não conseguia trocar com ninguém isso. Tá? Então, isso acabou sendo um grande fator limitante da expansão do livro digital. A partir do momento que eu começo a ter alguns formatos proprietários, onde eu tenho um arquivo que eu posso abrir em outros equipamentos, em outros dispositivos, isso foi ampliando o mercado. O grande boom do livro digital, a grande força que ele teve, que se lançou, foi o lançamento do Kindle. Tá? O Kindle, de fato, abriu essa evolução que a gente tem observado com os livros digitais. Tá? Isso a gente está falando em 2007, quando foi lançado o Kindle, e desde então a gente vê um crescente de lançamento de títulos, lançamento de equipamentos, de formatos, de plataformas. Tá? A tendência, assim, o que se discute no mercado é que os formatos sejam abertos, para que você possa acessar em qualquer dispositivo, por qualquer plataforma, porque senão começa a ficar muito restrito. Tá? Mesmo o Kindle, vamos pegar o exemplo do Kindle, é um dispositivo dedicado com um formato próprio. O Kindle não aceitava PDF até pouco tempo atrás. Não aceitava o EPUB até a versão tablet do Kindle. Tá? Você fica obrigado a comprar conteúdo pela Amazon. Tá? Então, isso já é um fator extremamente limitante, e daí você tem que começar a se preocupar aonde eu comprei o equipamento para saber qual dispositivo, aonde que o material vai estar disponível para leitura. Então, se você tem um Kindle, se você tem um iPad, se você tem um Kobo, se você tem um Nook da Barnes & Noble, você começa a lembrar aonde você comprou para achar o conteúdo. Isso começa a ficar muito complicado para o leitor. Eu quero simplesmente ler um livro. Né? Essa necessidade de desenvolvimento, de padronização de um formato, é uma coisa que já vem acontecendo, é muito discutido, e hoje já existem alguns formatos abertos que estão se firmando como um caminho para você poder interoperar os arquivos entre os dispositivos, entre as plataformas. Tá? O que a gente tem aqui? PDF é o primeiro formato, é o formato mais tradicional que a gente usa para livro digital. Né? Ele não é um formato bom para livro digital, né? Ele é um formato muito popular. Pela familiaridade, muitas pessoas preferem adquirir um livro no formato PDF porque é aquilo que a gente já está acostumado. Né? Então, aquilo que não me desafia muito, que não vai exigir muito de mim. E a conversão de um arquivo para um PDF é uma coisa muito simples, né? Então, pela facilidade. Mas a gente tem que ter claro que o PDF, ele foi um formato que ele foi criado para você fixar layout de arquivos. Né? Então, eu criava no Word, dependendo da máquina em que eu fosse abrir esse arquivo no Word, ele mudava totalmente a configuração, a formatação do texto. Então, a necessidade de você fixar um layout para garantir que onde quer que eu abra, em qualquer computador, com qualquer sistema operacional, esse arquivo vai ter exatamente a mesma aparência. E ele é estático, ele não permite grandes variações, e o PDF ele não trabalha bem com elementos multimídia. Tá? Uma outra coisa que é curiosa no PDF é que ele acabou representando uma volta na forma de leitura que a gente fazia. Né? Então, se a gente pega, olhando um pouco a história do livro, a gente fazia uma leitura vertical.
né? Então, você pega a história do livro, eu tenho o rolo de livros, eu tenho os pergaminhos, onde eu enrolava aquele conteúdo e eu fazia uma leitura vertical. Com o Códice, eu passo a fazer uma leitura horizontal virando páginas, tá? Quando a gente começa a trabalhar com conteúdo digital, com arquivos em PDF, eu volto a fazer uma leitura vertical, correndo uma barra de rolagem, tá? Então, é uma coisa curiosa da gente observar o quanto causa uma certa estranheza para a gente que está acostumado a fazer uma leitura virando página e, de repente, tem que fazer uma leitura fazendo uma rolagem de barra, uma rolagem de página, tá? Ainda é produzido livros digitais, ainda são produzidos livros digitais no formato PDF. Eu acredito que ainda por um tempo ainda vão perdurar, mas a tendência é que o formato PDF seja descontinuado, tá? Porque realmente ele traz muitas limitações. Quando a gente trabalha com telas pequenas, na hora de você redimensionar o texto, ele não é muito bom, não permite uma boa leitura, né? E não tem os recursos que o EPUB tem, tá? Já o formato EPUB, ele é um formato que ele foi definido numa convenção, né? numa reunião sobre discussões de editores. Eles definiram que, olha, precisamos ter um formato que seja padronizado e que seja gratuito para que todas as publicações sejam lançadas por esse formato, tá? Para não causar esse impedimento em relação ao dispositivo. E aí surgiu o EPUB, tá? Tudo isso é muito novo, né? 98, se você for pensar, não é um histórico muito grande. E o EPUB, ele tem algumas possibilidades de você fazer um tagueamento, então você consegue marcar palavras para você recuperar, ter uma recuperação de conteúdo diferente, você consegue ter folha de estilo gráfico, ele aceita muito bem o multimídia, ele tem essa facilidade, ele é muito responsivo para você acertar o tamanho, ele se acerta sozinho o tamanho de acordo com a tela, você tem facilidades de ampliação, você tem uma série de recursos que o PDF não tem, tá? Ele é compatível com praticamente qualquer tipo de dispositivo de leitura, tá? Ele está tão fortalecido hoje que a Amazon, através do Kindle, passou a aceitar arquivos EPUB, só que ele tem um problema, né? Você não tem muitas pessoas que trabalhem com o EPUB e ele tem um valor de conversão muito caro, né? Ele acaba sendo muito caro para você investir em pessoas que vão fazer o trabalho de conversão ou você vai transformar o livro no formato EPUB, tá? Então, ele é um pouco caro mesmo, tá? Mas ele está se firmando como uma tendência de padrão, né, de formato de livro digital. O formato DAISY, ele é um formato gratuito, mas ele é um formato muito restrito para um segmento. Tá, o formato DAISY, ele é pensado para deficientes visuais, tá? Então, ele trabalha com padrão XML, de um consórcio do DAISY mesmo, né, que é Informação Digital Acessível, né? E ele é adotado como um padrão para esse tipo de segmento, tá? Então, a gente não vê comercialmente o DAISY, normalmente são publicações gratuitas que são convertidas ou de um PDF ou de um EPUB para o formato DAISY para atender pessoas com dificuldade visual, tá? E a tendência é que os livros digitais sejam feitos no padrão do formato HTML5. É um formato que é aberto, é mais fácil que o EPUB, menos complicado para fazer a conversão. Utiliza padrões internacionais, então você tem ele tanto em XML, uma linguagem XML, compatível com qualquer hardware, com qualquer software, né, qualquer plataforma. Suporta multimídia, é como se fosse de fato um site, então ele traz bastante flexibilidade, tá? Então a tendência é que este seja o padrão que vai inclusive superar o EPUB, tá? Mas a gente ainda tem que acompanhar como é que vai ser o amadurecimento do mercado. Só para pontuar, quando a gente fala em ciência da informação, quando a gente fala em catalogação, cada tipo de formato eu vou ter um ISBN específico, porque é uma obra diferente. Quer dizer, o conteúdo da obra é a mesma, mas o ISBN ele é registrado de forma separada. Então, se eu tenho um livro em papel, em PDF, em EPUB, em HTML5, eu vou ter 4 ISBNs diferentes,
tá? Se o meu livro em papel ele tem uma publicação, uma encadernação em brochura ou uma encadernação em capa dura, cada uma já é um ISBN diferente, tá? Então, eu tenho que estar atento para isso. A obra é a mesma, mas o identificador, não. O ISBN é um identificador único, então, de acordo com o formato, eu vou ter um identificador específico para cada tipo de material. Tá? A plataforma. A plataforma é o software, né? Então, eu tenho que acessar o livro por meio de um equipamento, através de um software. E esse software, nos tablets, nos smartphones, eles são os aplicativos. Nos leitores dedicados, nos e-readers, eles vêm embutidos, você não precisa baixar nenhum aplicativo, tá? Então já vem dentro do próprio equipamento, tá? E você precisa ter essa plataforma para fazer a leitura, tá? Sempre lembrando, são os 4 elementos. O formato, ele é parte intrínseca do livro. O dispositivo é o mediador, que eu vou fazer a leitura. A plataforma é o que vai permitir que eu acesse o conteúdo, que eu abra aquele arquivo daquele formato, tá? Então, eu tenho sempre que trabalhar com uma plataforma, lembrando de onde eu comprei o livro. Porque para cada tipo de fornecedor de livro digital, eu vou ter uma plataforma específica que vai abrir aquele conteúdo, tá? Cada um tem o seu, com a sua tecnologia, ela é fechada e ela controla muito do conteúdo, do uso que é feito do conteúdo, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais para frente de algumas questões de privacidade, né? E o quanto essas plataformas elas são capazes de coletar informações e distribuí-las para os fornecedores ou seus parceiros para análise do conteúdo e oferta de produtos para os leitores, tá? Não existe um padrão de plataforma. Sempre lembrando que é nessa plataforma que eu também vou descobrir os livros que estão disponíveis por aquele fornecedor. Eu vou conhecer o catálogo do fornecedor, aquilo que a biblioteca contratou vai estar publicado na plataforma. Então, eu tenho que ter ferramentas de busca, formas de visualização dos dados, condições de encontrabilidade dos termos, dos registros e marcações do tipo anotações, destaques, marca-página, às vezes eu tenho funcionalidades, busca de dicionário, busca por trechos do texto. Então, cada plataforma ela vai ter algumas funcionalidades de leitura, tá? O que é muito complicado, né? Porque imagina a biblioteca contratando uma série de fornecedores, cada um trabalha com a sua plataforma, cada plataforma tem uma forma de funcionar. E aí a coisa começa a ficar complicada para o leitor, né? E o DRM, né? O DRM é um grande vilão do livro digital. Ele causa bastante dificuldade para a biblioteca, porque ele acaba por restringir o acesso ao livro, né? O DRM nada mais é que uma ferramenta para fazer a gestão do direito digital, onde o fornecedor vai controlar o uso que é feito daquela obra. Porque eu comprei, na verdade eu não comprei, eu fiz um licenciamento, eu tenho uma licença de uso daquele livro digital, ele é meu por um período, eu posso usá-lo, e eu não posso emprestá-lo, eu não posso doá-lo por conta do DRM, ele vai me restringir, tá? Então, eu não consigo imprimir, não consigo copiar e colar, não consigo mandar por e-mail para uma pessoa, tá? Tudo isso funciona por meio do DRM, tá? E é uma ferramenta para proteção, né? O DRM ele sempre existiu no meio digital. A partir do momento que eu tenho um conteúdo digital que ele é passível de distribuição, o dono deste conteúdo ele se preocupa em proteger o que ele tem para vender. Então, ele coloca um DRM. Tá? A gente enxerga claramente isso no meio fonográfico, na indústria musical. Eles trabalhavam com DRM. Tá? É claro que a gente não pode fazer muitas comparações da indústria fonográfica com a indústria editorial quando a gente fala da forma de consumo, o tipo de consumo, inclusive a forma como é feita a pirataria, a distribuição dos arquivos de forma indevida, né? A própria forma de consumo é muito distinta. Então, você pega... Como é que começou a pirataria na música? Eu tenho um CD... Eu vou lá, eu copio o arquivo do CD, copio do meu CD e distribuo para o meu amigo.
Eu já tinha feito investimento na ferramenta, no CD, ele já era meu. Eu simplesmente mudei o formato e distribuí. Tá? Isso, algumas pessoas nem enxergam isso como pirataria. O livro, você também pode escanear o livro todo, só que é uma coisa extremamente trabalhosa. A pessoa tem que parar e ficar fazendo a captura, página por página. Então, o processo de você produzir e distribuir é muito moroso, né? Então, a forma do consumo é diferente. A forma de você distribuir a pirataria, vamos dizer assim, também é diferente. A indústria fonográfica, ela sofreu muito com a pirataria no começo, ela ainda sofre muito, mas a gente observa que esse mercado já está mais maduro, né? Tanto que hoje eles não costumam mais trabalhar com DRM. E eles falam para a indústria editorial, para de usar DRM, porque esse não é o caminho. Tá? Vocês vão, quanto mais barreira vocês colocam, mais vocês estão estimulando que as pessoas façam cópia e distribuam, né? Vocês estão dificultando que a pessoa, mesmo aquela que comprou legalmente, que licenciou o conteúdo, ela começa a ter dificuldades para usar aquele material. E daí, no que você começa a ter dificuldade, você encontra formas de você driblar essas dificuldades. Tá? Então, você tem aplicativos que você pode quebrar o DRM, tem uma série de tutoriais de como que você quebra um DRM, só que a gente tem que ter clareza, isso é ilegal. Você está... Você fez um movimento para romper uma barreira de segurança. Então, você pode responder por isso, né? No caso, os fornecedores, no mercado editorial, eles colocam DRM porque é o que eles têm para se proteger. E eles precisam se proteger, porque não existe clareza de como será a manutenção e a continuidade dos trabalhos dele nesse meio digital. O livro digital é novo para o leitor, é novo para o editor, é novo para a biblioteca. Então, a gente não tem muita clareza de como isso vai ser usado, como isso vai ser distribuído. Como eles vivem de vender livro, eles se resguardam e, na medida que eles vão vendo que não, a coisa não é tão crítica assim, você começa já a enxergar algumas flexibilidades. Tá? Mas ele é uma barreira, e ele é uma barreira para o leitor e uma proteção para o editor. Tá? E ele limita o uso do conteúdo digital. Então, eu não vou deixar que você distribua esse arquivo para mais ninguém, ou que você abra ele em vários dispositivos, que você você imprima o livro todo, ou que você copie trechos. Tá? Então, ele coloca esse tipo de restrição. Aqui a gente tem um desenho que é para a gente tentar visualizar um pouquinho como é que funciona. Tá? É muito técnico, a gente não precisa entrar em detalhamentos técnicos, mas dá para a gente ter uma ideia. As ferramentas de DRM, elas funcionam no modelo cliente-servidor. Tá? Então, eu tenho o servidor, que é o editor, onde ele tem armazenados em bancos de dados separados o conteúdo do livro, o metadado do livro, né, os metadados do livro, a licença de uso que é feita para este livro e um código de segurança. E eu pego tudo isso e eu vou encapsular isso na figura do DRM. Tá? O DRM ele pode ser visto como uma espécie de cadeado. Então, eu sou um servidor, eu coloco um cadeado no meu livro. Você é o cliente, você contratou o meu livro. Se você abriu esse livro, primeiro porque você fez uma compra, você está usando um dispositivo compatível, você está usando uma plataforma compatível que suporta aquele formato que você adquiriu. Aí ele vai bater se o DRM, se aquele DRM do servidor, ele está em acordo com o DRM do cliente. Tá? E aí, se estiver de acordo, ele faz uma decodificação, abre esse cadeado e permite que o leitor tenha acesso ao conteúdo. Basicamente é isso, tá? Sem a gente entrar muito em detalhes técnicos. Tá? Então, eu tenho um lado que fecha o cadeado, o lado do servidor fecha o cadeado. O lado do cliente, ele vai falar, esse aqui, ele tem direito de acessar esse conteúdo desta forma? Se sim, abre o cadeado. Se não, ele tranca e você não consegue fazer o acesso para fazer a leitura. Tá? Basicamente, é isso. Tá? Existem os tipos dos livros digitais. Né? São basicamente 2 tipos de livros digitais. Conteúdo aberto, conteúdo licenciado. Conteúdo aberto é aquele que é gratuito. Conteúdo licenciado é aquele que eu vou pagar e a gente não pode ter a ilusão que a gente é dono. A gente não é dono nunca do material que é digital. A gente tem uma licença de uso. A gente não faz uma compra. A gente faz um licenciamento. Tá? Quando eu vou fazer um licenciamento para a biblioteca,
Eu vou trabalhar com modelos de negócios. E existem diversos modelos de negócios que são possibilidades de como eu posso fazer essa contratação. A forma de comprar livro digital ela é completamente diferente do leitor, pessoa física, para a biblioteca, instituição. O leitor vai na livraria, compra o livro para ele, baixa no dispositivo. A biblioteca contrata por meio de fornecedores específicos através de modelos de negócios. Tá? Nada impede que a biblioteca compre na loja e baixe num dispositivo. Mas aí é uma outra forma de trabalhar com o livro digital. A biblioteca, ela, na verdade, ela está armazenando o seu conteúdo em equipamentos e emprestando os equipamentos. Tá? É uma política de trabalhar com livro digital, mas não é a melhor política para se trabalhar com livro digital. Tá? Então, aqui, quando a gente fala em livro digital para a biblioteca, a gente está falando em contratação de fornecedores que atuam com modelos de negócios. Tá? Vamos falar um pouquinho do conteúdo aberto. Né? Muitas vezes a gente vai trabalhar com esse conteúdo aberto, que é a forma da gente arriscar menos. Eu não vou ter que fazer um investimento para conteúdo, então eu vou usar conteúdos que são de uso aberto, são gratuitos. E aí a gente tem algumas situações. O que é esse material de conteúdo aberto? Autores que abriram mão dos seus direitos autorais, produções acadêmicas. Tá? Então, você tem teses, dissertações, alguns resultados de pesquisa, algumas publicações em artigos periódicos, elas são de uso aberto para estimular e disseminar pesquisas e resultados de pesquisas. Tá? Então, não tem fins lucrativos, são de uso franqueado. Ou então, autores que se colocam ou que usam as ferramentas do Creative Commons. É uma forma de você fazer gerenciamento, existem 6 modelos de Creative Commons. É uma forma de você fazer um licenciamento onde você vai permitir cópia ou não permite cópia, permite paródias ou não, ou permite, sempre citando fonte, tá? Porque mesmo que seja uma obra de domínio público, a fonte do autor eu tenho sempre que citar, quem é o autor daquela obra. Mas eu não necessito fazer um investimento financeiro para poder acessar esse conteúdo. O domínio público também são obras de acesso aberto. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais de domínio público. Tem obras que são muito baratas e algumas são de graça, e a gente desconfia. Né? Aquilo que é de graça, se fosse bom, não era de graça. Né? A gente tem um pouco de preconceito com obra gratuita. Muitas vezes a gente tem casos de obras gratuitas que são 2 situações praticamente. A obra é gratuita porque eu quero que a pessoa compre o dispositivo, ela ganhe o livro. Então, o objetivo qual que é? A obra eu não pago nada, mas eu vou comprar o dispositivo. E aí a gente tem vários exemplos. Você vai em qualquer livraria virtual aqui no Brasil mesmo. Saraiva, Cultura, a própria Amazon, que está aqui no Brasil, você tem um monte de livro que é gratuito. Por quê? Desde que você compre o dispositivo proprietário deles. Tá? Você tem autores que querem se lançar, eles não são conhecidos, eles botam a obra de graça, eles querem que você leia. Tá? Você tem muita autopublicação. E a autopublicação, hoje em dia eu já não vejo tanto preconceito, mas existia muito preconceito, que eram consideradas obras de baixa qualidade. Hoje já não é bem assim. Hoje você tem ferramentas de autopublicação que permitem uma qualidade muito boa do material que você está editando. E você tem alguns casos de sucesso. Tá? Só para dar um exemplo, assim, que eu acho até um exemplo um pouco simplório, mas não dá para a gente esquecer. Tá? 50 Tons de Cinza, ele começou como autopublicação. Tá? Eu não estou entrando no mérito se ele é bom ou se é ruim. Não estou entrando nesse questionamento. Mas é um livro que é um best-seller mundial e ele foi lançado primeiramente como uma fanfiction de autopublicação. Tá? Aí um editor viu esse material, achou promissor, levou para uma editora, foi comercializado e é traduzido já foi traduzido para diversos idiomas. Tá? Então você tem a autopublicação, ela é um tipo de livro digital que ele pode ser gratuito, aberto. Tá? No caso do domínio público, são aquelas obras em que passou um período de tempo, que é estabelecido pela legislação de cada país,
em que você não é mais obrigado a recolher direitos autorais, ou você não é mais obrigado a pedir permissão do autor, evidentemente não, porque ele já é falecido, ou de seus herdeiros. Tá? Como é que funciona aqui no Brasil? Tá? Depois que morre o autor, depois de 70 anos que ele morreu, no primeiro dia do ano seguinte, depois que completou 70 anos que ele morreu, então no dia 1º de janeiro, a obra entra em domínio público. E aí você pode pegar o conteúdo dessa obra e publicar em outros, criar produtos, ou fazer paródias, ou usar esse material sem recolhimento de taxas de direitos autorais e sem pedir permissão para herdeiros. Tá? Então, a gente tem boa parte da literatura brasileira, dos clássicos, grande maioria já está em domínio público, os autores contemporâneos não. Ontem eu estava numa discussão, e aí uma pessoa falou uma coisa que eu não tinha me dado conta ainda. Ela falou assim: eu estou contando os dias para 2018. Né? Eu falei: o que acontece? O que vai acontecer em 2018? Né? Ela falou: Monteiro Lobato entra em domínio público em 2018. Então eu não vejo a hora de poder ter os livros do Monteiro Lobato para trabalhar com eles de uma forma diferente em bibliotecas escolares. Tá? Então, 70 anos a partir da morte do autor, eu posso usar esse material sem pagar ou sem pedir permissão, sempre citando a fonte. Tá? E a gente tem que ter clareza que às vezes as pessoas confundem um pouco. Tá? Você pegar um livro do Monteiro Lobato, em 2018, uma edição que foi publicada por uma editora, que foi ilustrada por um artista, o texto do Monteiro Lobato está em domínio público, mas o material daquela editora não. As ilustrações daquele artista, não. Então, não é para sair por aí digitalizando tudo, porque você não tem tanto direito assim. Você tem direito do conteúdo do Lobato, não da edição que foi feita por uma editora mais recente. Atualmente, eu acho que o Monteiro Lobato está na Companhia das Letras, né? Não tenho certeza. Você não pode pegar um livro da Companhia das Letras, digitalizar e colocar no teu site, porque você vai estar ferindo direitos patrimoniais. Os autorais não, mas a editora tem seus direitos. Tá? Aqui a gente tem um mapa só para ter uma visão do tempo. Tá? Normalmente, a maioria dos países, eles seguem a linha de 70 anos da morte do autor. Existem países que não têm legislação específica para direito autoral, ou seja, ou não tem, ou você não pode nunca usar aquele material, ou você pode usar quanto quiser, porque você não tem nada que te impeça. Tá? Tem países que têm mais de 100 anos para a pessoa entrar em domínio público, 50 anos, mas a grande maioria trabalha, como o Brasil, 70 anos. Tá? Só que o material que é público, ele tem algumas restrições, tá, para a biblioteca. Primeiro, o fato dele ter sido digitalizado, nem sempre eu tenho uma digitalização feita com qualidade. Então, a gente tem casos de material em domínio público em que a digitalização está cortando o texto, não está completa, ou então foi feita uma digitalização de um material que estava num idioma arcaico, com uma qualidade muito ruim, baixa resolução. Então, você tem problemas de qualidade da digitalização que foi feita. Links nem sempre são persistentes, ou seja, hoje eu tenho um link que eu acesso uma obra, essa obra ela é retirada, ou esse link se rompe, ele está indisponível, isso é um problema grave. Tá? Porque não é interessante você copiar um material de arquivo de domínio público que está disponível no site e você carregar esse material no seu repositório, porque você está fazendo uma duplicação de informação. O interessante seria você remeter ao dono daquela informação. Agora, se os links não são persistentes, você fica vulnerável. Tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam fazendo uma cópia e ocupando espaço de repositório com uma informação que já existe disponível na rede. Tá? A instituição, às vezes, ela disponibilizou um conteúdo e tirou do servidor, ou deixou o servidor fora do ar, ou deu algum problema no servidor, e aí você perdeu o acesso. Tá? Então, isso também é uma fragilidade do acesso público, do acesso aberto. Dificilmente você vai encontrar nessas obras em domínio público os metadados num formato que você possa importar para o seu catálogo. Então, você tem as bibliotecas com os catálogos trabalhando essencialmente com o formato MARC para trabalhar com padrões de importação, ISO 2709, Z3950 ou o próprio MARC, e normalmente o material que está disponível em domínio público,
quando não está dentro de uma biblioteca, você não tem os dados para fazer a importação e você tem que fazer uma catalogação de forma manual, tá? Ou seja, você acaba perdendo bastante tempo de uma obra que já com certeza já foi tratada por bibliotecas e você vai ter que fazer uma inserção mais morosa, tá? Conteúdo licenciado, falar um pouquinho dele, tá? Trabalho com modelos de negócios e eu tenho praticamente 2 tipos de modelos de negócio. Eu tenho aquele modelo que não tem data para vencer, eu compro ou eu licencio e ele é meu por um tempo, mas eu não sei quando, tá? E eu tenho aquele modelo de negócio que ele é transitório, eu vou fazer uma contratação por um período. E aí eu tenho uma série de variações, tá? Existem praticamente 5 modelos de negócios hoje. O bom é que no Brasil a gente só trabalha com 2. Quer dizer, bom, eu não sei se é bom, né? Mas é a nossa realidade hoje, né? Então eu tenho o modelo de aquisição perpétua, onde ele é duplamente errado no nome, porque eu nem adquiro e nem é para sempre, né? Então eu licencio sem data de vencimento, mas é o modelo aquisição perpétua, que é o modelo que dá mais familiaridade para o bibliotecário, porque parece como eu compro o livro em papel, tá? Ele é bem parecido o formato. Eu vou lá, eu escolho, ele é meu, tá? Então esse é a aquisição perpétua. Os modelos transitórios, existem 4 praticamente, 4 grandes modelos transitórios, só que aqui no Brasil a gente só está usando por enquanto o modelo de assinatura, né? O modelo de assinatura ele é muito semelhante com periódicos, né? A forma como eu faço contratação de periódico. Eu assino um periódico por um período, ele tem uma data onde ele começa e uma data que ele termina, e essa data normalmente é de 1 ano. Tá? Eu posso fazer assinaturas 2 anos, 3 anos, mas normalmente são intervalos anuais. Tá? E no final do processo, se eu não renovo a assinatura, eu perco o acesso àquele conteúdo, tá? Assim como a gente tem para periódico, né? A gente observa que tanto com aquisição perpétua quanto com assinatura, o fato de eu ter contratado aquele material por aquele período não quer dizer que ele vai estar sempre disponível para mim, ou no caso de uma assinatura, não quer dizer que ele vai ser meu naquele intervalo que eu assinei. Por quê? Porque a gente observa que os fornecedores, eles fazem negociações com as editoras, tá? Eles representam os editores, fazem negociações, e durante a vigência da minha contratação, eu posso ter obras que estão entrando no pacote daquele fornecedor, então ele fechou o contrato com uma nova editora, ele passa a oferecer para mim aquele material. Mas, da mesma forma, eu posso ter obras que elas vão sair do pacote. E muitas vezes eu não fico nem sabendo que a obra saiu do pacote. E isso, para a biblioteca, é terrível, porque eu não tenho mais controle dos títulos que fazem parte da minha coleção, né? Isso é uma das questões mais graves que eu vejo, da fragilidade que o livro digital traz na biblioteca. Você não tem domínio da sua coleção, você não consegue garantir para o teu usuário que aquela obra estará presente, estará disponível, tá? E você realmente não tem autonomia. Por que a obra sai? O autor não renova o contrato com a editora. O autor rompe com a editora. Aquela editora não trabalha mais com aquele fornecedor, né? Então, eu tenho fornecedores, são agregadores, que eles contratam editores, então eles põem a carteira das obras dos editores no seu pacote. Se ele não renovar o contrato com o editor, ou se ele romper com o editor, todos os títulos da editora ele tem que remover. Ah, mas eu comprei. Sim, mas eu não posso mais te entregar isso, então eu vou remover isso do seu pacote. E eu tenho outros casos, uma terceira situação, em que a biblioteca não renova com o fornecedor, ou a biblioteca rompe com o fornecedor. E aí todos aqueles títulos que foram licenciados, eles vão ser removidos da sua coleção, tá? Isso torna um grande desafio para o bibliotecário, porque nem sempre o fornecedor te avisa. Ele te avisa com certeza do que vai entrar. O que é novidade, ele sempre fala. Mas nem sempre você fica sabendo aquilo que foi removido. E você só descobre que removeu porque o teu usuário fala, eu cliquei ali e não abriu.
tá? E aí você colocou aquele material no seu catálogo e você tem um link que não é mais válido, não está mais persistente, tá? Isso realmente você fica muito vulnerável, né? Você não tem domínio mais do que está acontecendo nos registros do seu catálogo e até que ponto pode ser consultado. Um outro problema muito grave são os custos, né? Porque a contratação de livro digital é muito cara, né? Você pega, de acordo com o modelo de negócio contratado e da forma como você contrata, você vai ter custos altíssimos, né? E vamos pegar só o exemplo crítico. Aquisição perpétua. O editor não gosta de vender aquisição perpétua, porque para eles ele vai vender um livro só que vai estar disponível para um monte de gente na biblioteca. Eles colocam preços caríssimos, a ponto de casos de um livro custar 300% mais caro que a versão impressa. Um livro digital, um acesso por usuário, não é acesso simultâneo. Para ter ele no acervo, no formato digital, ele chega a cobrar 300%. É uma diferença de preço muito grande. Com esse valor, você pode comprar um monte de livro impresso, né? Na assinatura, todo ano eu estou pagando por um acervo que nunca será meu. Então, você tem um investimento constante de algo que, se você não paga, você perde, tá? Então, também ele pode comprometer bastante o seu orçamento. Outro problema, eu não vou ter um único fornecedor que vai resolver a situação. Eu não vou conseguir comprar tudo que eu quero com uma única pessoa, com uma única empresa. Então, eu começo a contratar diversos fornecedores, porque cada um vai ter um nicho de publicações que me interessam. E aí eu começo a ter uma série de contratos para negociar, para fazer gestão, para ver as letras miúdas e o que o fornecedor A permite que o usuário faça, o que o fornecedor B não permite que o usuário faça. E você começa a ter uma dificuldade de gestão muito complexa, né? Antes eu comprava o livro, estava na estante, era meu. A minha preocupação é empresta para o usuário, devolve do usuário. Agora não. Eu tenho um livro, qual o modelo de negócio, quando que ele vence, qual que é o preço para renovação, como é que o meu usuário vai acessar esse material, de onde ele vai poder acessar, que plataforma que ele tem que usar. Eu comecei a complicar muito o cenário, tá? E quanto mais fornecedor eu trabalho, lembrando, cada fornecedor tem a sua plataforma. Então, o usuário ele tem que saber em qual plataforma ele tem que achar o livro e o que cada plataforma permite de serviço para ele. Tá? Então, vai ficando complicado para o bibliotecário e vai ficando bem complicado também para a experiência do usuário final. Na biblioteca, a gente enxerga a possibilidade de aplicação de livro digital em qualquer tipo de biblioteca. Tá? E a gente está observando aqui no Brasil um movimento semelhante ao que aconteceu nos Estados Unidos e Europa. Tá? O movimento dos livros digitais iniciou com as bibliotecas universitárias. Tá? Isso a gente fala de 10 anos para cá. Tá? A gente pode considerar que o ano de 98 as bibliotecas universitárias começaram a trabalhar com o e-book licenciado de uma forma mais constante e começou nesse movimento. Primeiro as universitárias, em seguida, quase junto, as bibliotecas corporativas, porque informação é poder, poder de negócio, tá? Aí bibliotecas públicas e, por último, bibliotecas escolares. E eu, particularmente, eu não consigo entender por que a biblioteca escolar entrou por último neste mercado. Porque as crianças elas podem não saber ler, mas elas sabem mexer no tablet, elas sabem mexer no celular, e elas gostam de livro, e elas têm uma facilidade muito grande, e o livro digital é uma ferramenta poderosíssima para a educação. Então, para mim, não faz sentido você ter a biblioteca escolar sendo a última a incluir conteúdo digital nas bibliotecas, né? É lógico que esse movimento já está diferente. Hoje você já tem fornecedores específicos para a literatura infantil nos Estados Unidos. Então, a partir do momento que você começa a ter uma oferta de títulos, você começa a aumentar o seu consumo, né? Mas ainda é um uso não tão frequente quanto nas bibliotecas universitárias. Tá? Ainda são o carro-chefe da utilização dos livros digitais. E no Brasil, qual que é a nossa problemática? Primeiro, eu tenho um dispositivo que custa muito caro.
Segundo, por mais que a gente não goste dessa verdade, a gente não é um país de leitores, né? O último retrato da leitura do Brasil, eu achei ele muito assustador, né? Mas o brasileiro ele tem uma média de 4 livros lidos por ano. Isso não é nada, né? Então, como é que você quer que a pessoa invista num dispositivo de leitura, num livro digital, se ela não quer ler nem o papel, que está gratuito numa biblioteca, né? Além disso, não temos muita oferta de títulos ainda em português, né? A gente enxerga que no Brasil o movimento está exatamente igual. Universitária, corporativa, a gente começando alguma oferta de mercado para a biblioteca pública. Para a biblioteca infantil, eu não conheço ainda fornecedores para bibliotecas. A gente sabe que existe bastante estudo na área de livro digital para criança, tá? Eles são praticamente jogos, né? Então, tem uma série de brincadeiras e interações com a criança, mas isso ainda não pensado para a biblioteca, tá? Eu ainda não conheço. Hoje, a gente tem no Brasil algo em torno de 8.000 títulos em português. Ainda é um número não expressivo, tá? Para a biblioteca, a gente tem pouquíssimos fornecedores, né? Então, e todos atuando no mercado corporativo e mercado universitário. Tá? Uma questão que eu achei importante da gente abordar aqui foi a questão da privacidade dos dados dos usuários, né? Isso a gente fala de livro digital, mas na internet como um todo, né? A internet, principalmente rede social, é uma forma que você se expõe muito, e às vezes a gente tem dados que podem ser coletados de coisas que a gente acha que jamais passou pela cabeça que poderia ser coletado, tá? E uma delas é o livro digital. Quando eu estou fazendo uma leitura de um livro digital, um livro licenciado, que eu estou usando uma plataforma de um fornecedor, os meus dados eles podem ser coletados. Ah, mas eu estou lendo offline. Sim, você está lendo offline, mas na hora que você está online, aqueles dados eles podem ser coletados, porque uma das funções da plataforma é identificar o padrão de leitura dos leitores. Por que isso? Para fazer vigilância? Não, os editores eles não conhecem esse mercado, eles precisam conhecer o mercado e a melhor forma é saber como as pessoas estão lendo, ou as pessoas não estão lendo, ou qual livro é mais lido, quanto tempo a pessoa gasta numa página, eles chegam nesse nível. Quais são as palavras que foram destacadas, marcadas, quais as anotações que foram feitas. E tudo isso são dados que são coletados, e a gente não está nem sabendo que esse dado foi coletado, tá? Quando a gente fala de privacidade, a privacidade do usuário ela não é uma coisa nova, tá? Já existe uma preocupação da privacidade do usuário dentro da biblioteca, tá? E aí a gente vai ver alguns casos para entender um pouquinho como é complexo isso. Aqui, para a gente, no Brasil, não faz tanto sentido alguém romper a privacidade de um usuário ou quebrar o sigilo do usuário na biblioteca, né? Não faz muito sentido. Mas em alguns países isso é muito grave, né? Não temos legislação específica para isso, mas eu acho que é uma coisa para a gente começar a se preocupar, né? Primeiro, a biblioteca ela trabalha com volume de dados muito grande, então eu tenho muitas obras e dessas obras é feito um uso e eu tenho que acompanhar esses usos para saber aquilo que é mais emprestado, aquilo que não é emprestado, quais são os assuntos mais procurados, quais usuários mais utilizam a biblioteca, que tipo de obra o meu público está querendo. Então, eu tenho que consultar sempre esses dados para eu saber como que eu vou adequar o acervo ou o serviço para o meu usuário. Então, eu tenho este dado, mas eu não distribuo esse dado, porque a biblioteca ela não tem um viés de comercializar a informação. Ela usa a informação, certo? Então, eu não vou divulgar, eu não vou passar os dados, o cadastro de usuários, eu não vou passar isso para um fornecedor meu. Isso é de uso da instituição, tá? Mas, a partir do momento que eu começo a ter ferramentas digitais que controlam isso, esse problema veio à tona, tá? Eu não sei se no Brasil a gente já tem uma discussão neste ponto, tá? Eu ainda não me lembro de ter visto nada no Brasil, mas lá fora a coisa é bem séria,
Tá? Por quê? Se eu posso controlar todo o uso que é feito do livro digital que eu adquiri, que eu fiz o licenciamento, a biblioteca também poderia. Se a biblioteca contratou um fornecedor, esse fornecedor está monitorando os dados dos leitores da biblioteca. E a gente não sabe o que ele está fazendo com os dados do leitor. Eu, biblioteca, eu sei o que eu faço com o dado. Eu vou estudar a minha comunidade para melhor atendê-la. Mas essa terceira parte, tá? O que ela pode fazer com os dados dos meus leitores? Tá? E aqui a gente vai ver algumas coisas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o Código de Ética do Bibliotecário, da American Library Association, em que ele fala que a biblioteca tem a obrigação de preservar os dados de seus usuários. Não pode distribuir isso de forma alguma. Tá? E isso é regulamentado em alguns estados. Então, você tem a associação orientando que ocorra o sigilo, e você tem, em alguns estados, algumas orientações em forma de lei, dizendo pode ou não pode. Tá? Isso no caso específico de biblioteca, não é uma informação geral, é biblioteca. Tá? E aqui a gente tem algumas histórias, assim, alguns exemplos. Né? Eu tenho 48 estados que possuem punições caso ocorra quebra do sigilo dos dados dos leitores das bibliotecas. E vão desde coisas simples até coisas pesadas. Tá? Então, eu posso ter... eu não posso divulgar, em hipótese alguma, quais foram as obras consultadas na biblioteca para terceiras partes. Eu não posso publicar isso em local nenhum. Eu não posso expor o usuário. Eu posso pagar uma multa. Eu posso ser presa. Eu posso sofrer um processo. Depende do estado, você vai ter um rigor maior ou menor. Tá? E aí, existe um quesito nesse estatuto que ele fala o seguinte: se for um motivo muito grave de segurança nacional, a biblioteca ela pode sim ser obrigada a fornecer esses dados para quem solicitar. Esse quem solicitar são instituições. Tá? Então, a gente está falando de FBI, de CIA, estamos falando de instituições de segurança nacional. Tá? E a gente tem alguns casos. 11 de setembro. Na época do 11 de setembro, alguns estados foram solicitados que as bibliotecas dessem informações de comportamento suspeito, comportamento, entenda-se, pesquisas suspeitas realizadas por usuários. Tá? Do tipo, eu vou lá e pesquiso bomba. Então, opa, essa pesquisa é estranha. Pode ser uma bomba hidráulica, mas você entrou na malha fina, você poderia ser investigado. Tá? Teve um caso muito surreal, né? Em 83, eles perguntaram para a biblioteca quais eram os usuários que tinham interesses em pesquisas sobre bruxas. Né? Então, eles estavam preocupados, talvez, com alguma coisa em magia. Então, eles queriam saber quem eram os usuários que estavam procurando, fazendo buscas ou emprestando livros com temas relacionados à bruxaria. E essas pessoas elas foram investigadas para ver se elas representavam uma ameaça nacional. Tá? Aqui no caso, na Flórida, né, eles pediram para quebrar o sigilo de usuários de bibliotecas na época do 11 de setembro. Qualquer um que tivesse uma ameaça de ser terrorista, ele seria investigado até comprovar se ele de fato era uma ameaça ou se ele era apenas uma pessoa curiosa. Ou a gente sabe que também aconteceu uma série de violações por conta da ascendência da pessoa. Né? A pessoa com ascendência árabe muçulmana, ela já sofria uma vigilância um pouco maior do que o normal. Tá? Mas são coisas que não estão assim tão longe da realidade. Né? Então, você tem uma força de lei protegendo a privacidade dos usuários, porque você expor o que uma pessoa está consultando é muito constrangedor. Tá? Por exemplo, eles citam alguns casos, né, nesses estudos que eu li, que, de repente, você tem um estudante, um adolescente, que ele está procurando livros sobre sexualidade, e você vai expor isso, você pode constrangê-lo perante a família, perante a escola, perante seus amigos, e pode causar uma coisa de bullying, né, que eles são meio neuróticos com bullying, então tudo é bullying, então você não pode divulgar o que a pessoa está
consultando. Você pode falar, olha, obras muito consultadas, são esses temas, mas você não pode falar, olha, a pessoa que mais emprestou livro, então essa pessoa gosta desta temática. Você não pode jamais expor o usuário por essa, até porque eles têm muito medo de ser processado, né? Então, quanto menos informação eu der, menor o risco de eu sofrer um processo, tá? A coisa está tão crítica, tá? Ficou tão grave o uso que estava sendo feito dos dados de circulações pelas terceiras partes, que agora no Congresso da ALA, que aconteceu agora em junho, eles colocaram uma nova orientação. Tá? Então, existe uma recomendação agora de quais são as práticas para preservar o sigilo do usuário. Né? Então, eles criaram aqui, primeiro que já existia um comitê sobre isso na própria American Library Association, e aí eles criaram algumas recomendações, do tipo, mas mandamentos mesmo. O usuário tem direito à privacidade, ele tem direito de saber se o dado dele vai ser coletado ou não. A biblioteca vai continuar coletando os dados, mas ela não vai passar isso para uma terceira parte. Ou seja, essa terceira parte ela não tem o direito de recolher os dados dos empréstimos que são feitos na sua plataforma. Tá? No contrato que eu assino com o fornecedor, tem que ter uma cláusula falando sobre essa privacidade. Para o fornecedor não falar, eu não sabia que eu não podia coletar esse dado. Então, você tem que fazer constar em contrato que ele não pode usar os dados dos seus fornecedores, ele pode saber quais são as obras mais emprestadas, mas ele não pode saber quem fez o empréstimo. Tá? Eu não posso identificar a pessoa. Tá? E o usuário tem que estar ciente e ele pode definir se ele deixa ou não deixa que os dados sejam acessados ou distribuídos. E a qualquer momento ele pode falar, não quero que as pessoas fiquem sabendo que eu consultei essa obra. Tá? Então, essas são recomendações muito recentes. Tá? A gente não tem tem um mês dessas novas orientações da ALA sobre as preocupações com a privacidade e como a biblioteca ela também tem que se preocupar com isso na hora que ela contrata um serviço para oferecer conteúdo digital a seus usuários. Tá? Na Espanha também existe uma legislação, ela não é específica para bibliotecas, tá? Ela é específica para o cidadão. Então, toda informação relacionada ao cidadão é de caráter restrito, sigiloso. Então, eu tenho essa lei que ela inibe que você saiba quem usou o material. Isso para a própria biblioteca, tá? Eu trabalho com software, então a gente faz muita migração de dados, né? E a gente atua Brasil e Espanha. Quando a gente foi começar a atividade na Espanha, o nosso colega bibliotecário espanhol, ele falou, olha, tem a legislação, vocês não podem ver em hipótese alguma. A gente falava, não, mas eu preciso receber a base de dados, eu preciso migrar os dados. Tudo bem, você vai migrar os dados, mas você não pode saber quem é o autor, quem é o usuário que pegou aquela obra. Eu falei, mas como é que eu vou preservar um dado que eu não posso saber? Aí ele é feito uma máscara, o dado chega para mim, eu tenho um código do usuário, eu não sei quem é esse usuário, eu faço a migração aqui em São Paulo, aí eu volto para Madrid com esse material, com o código ele sabe quem é, e aí ele consegue vincular e preservar o histórico do usuário. Mas eu não posso saber quem foi aquele usuário. Quer dizer, que vínculo que eu vou ter com uma pessoa que emprestou um livro em Madrid? Nenhum. Eu aqui em São Paulo, aqui no Brasil? Nenhum. Mas eu tenho que seguir essa legislação. Tá? Então, a gente já tem essa orientação, porque é realmente uma coisa muito crítica. Tá? Então, eu não posso compartilhar, eu não posso divulgar. A biblioteca ela pode fazer o uso deste material, contanto que ela não saiba quem é o usuário, então ela também trabalha com o código, tá, do usuário, não com o nome dele. Tá? E sempre que eu vou ter uma terceira parte envolvida, ela sabe que tem que seguir isso. Se ela não é da Espanha, ela vai ter que se adequar a essa legislação espanhola para poder atuar. Tá? Então, sempre trabalhando com o número de identificação, os dados das pessoas, eles não são armazenados. Tá? Só que para a biblioteca, a gente tem que saber o que está sendo usado pelo usuário. Não dá para a gente não saber. É claro que eu não preciso chegar num nível de personalizar.
olha, o fulaninho de tal, olha só, está pegando o livro 50 Tons de Cinza. Não, eu não vou entrar nesse mérito, porque ele está escolhendo um livro que eu coloquei no meu acervo, eu não vou fazer juízo de valor do livro que ele está lendo, tá? É uma escolha pessoal. Eu tenho que saber que aquele livro está sendo muito retirado, que aquele livro é muito interessante para um perfil de usuário, que aquela obra eu preciso comprar mais exemplares ou eu não preciso comprar mais exemplares. Então, eu sempre tenho, sim, que ver os dados de circulação, os dados dos meus usuários, usuários que estão inativos, usuários que estão para serem inativados, usuários que não consultam a biblioteca há muito tempo, como que eu vou trazê-los de volta para o acervo? Tá? Então, eu tenho que trabalhar com isso, mas, evidentemente, eu tenho que ter manter a privacidade para o meu usuário, tá? Confidencialidade dos dados do usuário. Tá? E, principalmente, né, numa contratação de terceiras partes, de fornecedores, é muito importante que a gente inclua uma cláusula protegendo a biblioteca e o nosso leitor, tá? Para que ele não seja invadido. Eu acredito que hoje o computador está completamente enraizado na vida das pessoas, tá? Computador e internet. Eu acredito aqui que todo mundo já deve ter vivido uma experiência de você estar entrando num site para ver passagem aérea, aí de repente você está no Facebook e começa a pular um monte de promoção de passagem aérea daqueles que você acabou de pesquisar. Né? Você está procurando um livro na Livraria Cultura e, de repente, aquele livro começa a pular no teu Twitter, começa a receber e-mail de livros parecidos com aquele. Você sente uma invasão de privacidade muito grande. Né? Você começa a procurar uma informação e, de repente, você é atacado por aquela informação de tudo quanto é lado. Né? Então, isso é desagradável no comércio eletrônico, num tempo que a biblioteca também se deselegante desse nível. Né? Então, eu tenho dados, eu vou coletar dados, desses dados eu vou tirar informações que são interessantes para o meu negócio. Mas eu não vou ficar bombardeando o meu usuário, a não ser que seja... Isso não é DSI, né? Eu não vejo isso como DSI. DSI é você falar, olha, eu tenho interesse em receber informações sobre isso. A outra coisa é, eu digitei um negócio errado e, de repente, eu começo a receber um monte de coisa sobre aquilo. Tá? Então, a coisa começa a ficar um pouco deselegante. Tá? Então, no que a gente puder restringir esse tipo de invasão de privacidade ou rastreamento de dados, ou ainda tornar nossos sistemas seguros para evitar invasões, acredite se quiser, existe invasão em site biblioteca. Tá? A gente pensa, mas quem vai invadir o site? Invadem, tá? Porque você tem como buscar informações. Tá? Se você, de repente, tem um sistema que trabalha com um sistema de pagamento embutido, ele vai entrar pela biblioteca para tentar pegar dado de cartão. Tá? Então, tudo é informação, gente. Então, toda informação tem o seu poder para quem quer comprar aquela informação. Então, eu sempre tenho que preservar. Mas, é claro, a gente trabalha, nós somos profissionais de informação, a gente tem a obrigação de saber trabalhar com essa informação e, mais do que trabalhar, preservá-la, tá? Para que ela não vaze. Tá? O livro digital, às vezes eu faço apresentações, né, eu falo bastante sobre o livro digital, e tem acontecido uma coisa que eu acho curiosa, né, que eu falo no livro digital, eu coloco, olha, as dificuldades, a gente tem que tomar cuidado com isso, transforma a nossa atividade assim, assado, e daí normalmente eu ouço assim, pô, mas que vantagem que tem isso, né? Ou então, o que eu ouvi recentemente, puxa vida, que bom que eu estou para me aposentar, que eu não vou precisar passar por tudo isso, né? Tanta mudança assim e tanta dificuldade. Mas não, o livro digital ele traz muitas vantagens, mas ele também traz desafios. Né? E a gente tem que entender quais são esses desafios, para a gente não ficar vulnerável, né? Para a gente... se eu sei que eu vou ter um obstáculo, se eu já conheço aquele obstáculo, eu vou encontrar formas de desviar dele ou de superá-lo. Né? E aquilo que é interessante, eu vou explorar ao máximo e vou usar isso como um trunfo. Tá? Então, aqui a gente tem algumas vantagens de livro digital. É claro que aqui a gente está fazendo um levantamento simples, tá? Mas uma das primeiras coisas assim, que a gente fala em livro digital, não ocupa espaço. E espaço é uma coisa muito cara. Né? É muito difícil, nenhuma biblioteca consegue ter tudo. Às vezes eu posso ter um acervo muito grande, mas eu não consigo ter condições de armazenamento.
Então, o espaço sempre é uma briga muito grande, tá? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu tive que mudar acervo na biblioteca. Ou porque entrou material novo, ou porque eu tive que fazer remanejamento de acervo para encaixar as obras dentro das prateleiras. E isso é um trabalho enorme. Tá? Ou então você não tem mais espaço, precisa comprar livro novo e você vai ter que escolher o que você vai descartar. E às vezes você... Tem coisa que é fácil descartar, mas tem coisa que não é fácil descartar. Ou então você optar por fazer uma guarda externa, que também tem um custo alto. Tá? Então, a partir do momento em que eu não preciso me preocupar em remanejar estante, em abrir espaço no meu acervo, em negociar novas salas, a gente fala de espaço físico, espaço de estante, mobiliários para condicionar isso com uma forma de qualidade, a conta vai ficando muito cara. Tá? Então, se eu não tenho essa limitação, para mim já representa uma grande liberdade, tá? De não ter que ter o ativo ali mobilizado com área física. Tá? O livro não estraga. O livro digital ele não estraga, ele não molha, o cachorro do vizinho não come, eu não esqueço dentro do carro, o teu sobrinho não rasga a página, não acontece isso. Tá? Ele não vai ficar atrasado e o usuário não vai perder. Às vezes, quando a gente fala que multa, não cobrar multa é uma vantagem, nem toda biblioteca é assim. Tá? A gente conhece histórias de bibliotecas que, como elas não têm verba, elas acabam tendo algum dinheiro para comprar novos livros por meio do dinheiro da multa. Se eu não tenho mais multa, eu vou perder essa verba. Então, nesse aspecto, não é muito interessante. Tá? Mas para o usuário é ótimo, ele não precisa pagar por um atraso, porque não atrasa. Né? Está disponível 24/7. Né? Isso é uma grande vantagem, porque a biblioteca ela vai ter um horário de funcionamento, onde ela está aberta para visitação, para frequência presencial, mas o material ele pode ser consultado a qualquer momento. Né? E a gente que mora em grandes centros, a gente sabe a dificuldade que é de locomoção, as distâncias, os horários. Né? Às vezes eu consigo, todo mundo foi dormir, eu tenho um pouco de paz, agora de madrugada eu quero ler o livro. Não peguei o livro da biblioteca. Não, vai no site e pega o livro. Tá? Então, a biblioteca está disponível 24/7, você vai acessar de acordo com a sua disponibilidade, não com a disponibilidade da instituição. Tá? Então, isso também facilita muito o acesso à informação, porque eu vou rompendo algumas barreiras que limitavam a leitura, o estudo. Diversidade de acervo. Eu tenho livro, eu tenho vídeo, eu tenho ele digital, eu tenho ele em PDF, eu tenho ele EPUB, eu tenho multimídia, eu tenho o que o usuário tiver mais afinidade para consultar. Tá? Então, realmente, eu amplio a oferta que eu vou dar para o meu usuário. Posso ter livros que vão ser só digitais, a gente já encontra editoras que só trabalham com livro digital, é muito mais barato você lançar um livro digital que você lançar um livro em papel. Posso ter livros que eu ofereço para o usuário no papel e no digital. Então, o papel está emprestado, ou eu não pude buscar o papel, eu vou pegar o digital da minha casa. Tá? E eu começo também a ter novos títulos que vão sendo disponibilizados. Como o livro digital ele é mais barato do que o livro impresso, a biblioteca ela pode fazer um investimento no digital e aumentar a quantidade de oferta de títulos. Tá? Então, a gente tem algumas questões que são interessantes. E é uma ferramenta muito importante para o ensino à distância. Tá? A gente sempre tem que lembrar que a gente mora num país de dimensão continental, onde no Sudeste a gente tem uma oferta de acervo, de conteúdos grande, mas isso não acontece em outras regiões. Tá? Então, você pega a região Norte, que tem uma carência de faculdades, de bibliotecas, ou a região Centro-Oeste ou Nordeste, e aí você começa a ter um acervo que você pode disponibilizar sem correios, sem EB, sem manipulação, sem embrulhar, para outras regiões. Tá? Então, realmente, ele favorece bastante o acesso à informação. Mas ele traz alguns desafios, né? E um dos desafios é o custo. Ou porque eu contratei por aquisição perpétua e ele é muito caro, ou porque eu fiz uma assinatura
e todo ano eu estou pagando por aquele conteúdo que nunca vai ser meu, né? Um aluguel constante, perpétuo, tá? O livro digital, ele é mais caro, ele é mais barato que o papel, mas ele não é tão mais barato quanto se esperava, né? O livro digital, ele chega a ser de 20% a 30% mais barato que o livro em papel, tá? Por quê? Porque o livro digital, ele tem necessidades que o livro em papel não tem. E essas necessidades representam que são pessoas trabalhando, são ferramentas que são utilizadas. E essas ferramentas têm custo. Então, eu retirei o preço do papel, que era um grande vilão, eu retirei o preço da impressora, das máquinas, que é as gráficas, né, que também era um custo alto. Eu removi o custo de logística e armazenamento, mas, em compensação, eu tenho que ter profissionais que trabalham com EPUB, profissionais que vão manter a plataforma, o DRM e todas as partes de direitos. Tá? Então, eu tirei custos, acrescentei novos custos. E daí, realmente, a conta não fica tão mais barata quanto se esperava, né? Não posso esquecer nunca das restrições dos 4 elementos. Se eu vou comprar um dispositivo, esse dispositivo vai limitar de quem que eu posso comprar conteúdo. Se eu vou comprar um dispositivo que não suporta EPUB, eu já fiquei bastante limitação. Se eu não vou comprar o dispositivo, eu vou comprar de um fornecedor, eu tenho que saber quais são as editoras que estão disponíveis para este fornecedor, quais modelos de negócio que ele me dá, quais as funcionalidades da plataforma, qual a ferramenta de DRM que ele utiliza, porque isso pode dificultar que o usuário tenha acesso ao conteúdo final. Então, você tem, mas acabou porque eu não consegui acessar. E isso é muito ruim para o usuário, a experiência do usuário fica muito ruim, né? A gente tem problemas de limitação de acesso. Tá? Aqui a gente não falou de acesso, mas eu não consigo fazer o acesso do livro digital da mesma forma que eu disponibilizo um livro em papel. O livro em papel é da biblioteca, eu comprei, eu empresto para o meu usuário. O livro digital eu não comprei, eu não empresto. Tá? O livro digital, ele não é um objeto. Como ele não é um objeto, ele é um serviço. E como ele é um serviço, você não pode sublocar, vamos dizer assim. Então, você não poderia emprestar um livro digital porque ele não é seu, né? Você também tem as formas de acesso. A biblioteca ela compra vários exemplares físicos e ela empresta exemplares aos seus usuários. O livro digital não tem exemplar, né? Você pode comprar várias licenças do mesmo título, ou você pode comprar uma quantidade de acessos simultâneos para aquele título específico. E daí você vai ter, pelo seu catálogo ou pela plataforma do fornecedor, qual a quantidade de usuários simultâneos que podem acessar aquele material. Ou, se você não vai ter limite, tudo é ilimitado, e aí você vai ter um custo dessa forma de contratação na hora de você fazer o contrato. Tá? Então, eu tenho sempre que pensar nessas limitações de acesso, porque eu tenho um livro digital que está emprestado. Ok, isso acontece com papel também. Mas eu vou passar para fazer uma assinatura ilimitada de tudo? Ou alguns títulos eu vou ter ilimitado, alguns títulos eu vou ter quantidades simultâneas, ou a grande maioria vai ser um livro, um usuário, sem acesso simultâneo. Tá? Então, são as formas também que eu tenho que colocar na balança de como que eu vou equalizar essa forma de contratação. Um grande problema, a gente não conhece o livro digital. O nosso usuário não conhece o livro digital e a gente ainda não tem muitos fornecedores. Tá? E o próprio fornecedor tem dificuldade do que é o livro digital. Para ele também é novidade, né? Então, o fato da gente não conhecer leva a gente a não usar, ou leva a gente a subutilizar, né? Então, é importante ampliar esta familiaridade, trazer primeiro para a biblioteca, apresentar para o usuário, estimular o usuário, porque não é um movimento natural. Tem pessoas que têm dificuldade, sim, em fazer leitura em tela. Tem gente que é muito botão para apertar, não consegue. Tá? Tem gente que reclama que o livro digital ele é muito... eu fico muito disperso. A culpa não é do livro. De novo, você fica o dia inteiro no computador, no Facebook, você não dispersa.
Tá? Então, o pessoal usa essa desculpa, mas eu não compro muito isso, não. Tá? O licenciado, eu dependo do fornecedor. Tá? Eu preciso da plataforma dele, porque sem a plataforma dele eu não acesso. Tá? Então, também é problemático. Tá? E o mais crítico para a gente, né, para quem cuida de acervo, eu não tenho domínio dos títulos que vão estar na coleção. Eu sei que eu vou ter alguns títulos por um período, mas eu não posso garantir que eles vão estar sempre ali disponíveis. A gente não tem tanta essa garantia no físico, porque eu posso ter um livro que eu empresto e nunca mais volta. Tá? Mas no digital, muitas vezes eu não estou nem sabendo que aquele livro sumiu. Eu vou descobrir que ele sumiu porque eu acessei e não achei. Tá? Então, é um pouco diferente a complexidade. Tá? E, claro, sempre que possível, vou ter que preservar os dados dos meus usuários. Eu não posso permitir que esses dados sejam abertos a ponto que possa causar um constrangimento ou causar uma invasão de privacidade. Né? Bom, essas são algumas questões que eu trouxe aqui para a gente debater. Eu me coloco à disposição para contatos por e-mail, é mais fácil me achar por e-mail. Ou então, aqui, nesse momento, se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma questão, eu também estou à disposição. Tá? Agradeço novamente a presença de vocês aqui e fico aberta aí para perguntas. Tá? Muito obrigada. Nenhuma pergunta, pessoal, coragem aí. É um tema que é muito novo, né? Às vezes eu observo assim que eu chego com umas informações e o pessoal fica, nossa senhora, por onde eu começo, né? Uma coisa que eu observo bastante, eu tenho falado bastante sobre livro digital, né, com plateias muito diferentes, e eu percebo assim, primeiro um susto das pessoas, né, porque é muita novidade, muita informação. A gente não tem uma literatura forte no Brasil ainda sobre isso, né? Agora eu estou começando a escutar algumas pessoas que estão interessadas em estudar sobre isso. Eu fico muito contente, porque eu acho que a gente tem que trazer essa discussão para a ciência da informação aqui no Brasil. E uma coisa que eu observo é muito curioso, né, que depois que eu faço palestra, assim, passa 1, 2 dias, eu começo a receber uns e-mails com algumas dúvidas, né? Então eu já coloco, fico à disposição mesmo. Quem quiser acompanhar um pouco do que eu costumo escrever sobre livro digital em blogs, tá? É muito fácil achar, tem bastante material meu já sobre isso. E tudo que eu quero é que mais pessoas estejam produzindo sobre esse tema, para a gente começar a ter uma massa crítica de experiências, né? Uma coisa muito importante aqui no Brasil, a gente não tem ainda grandes relatos de experiência de livro digital. Isso é fundamental, a gente ter relatos de experiências para compartilhar com colegas. Olha, eu fiz isso, deu certo, ou mais importante, eu fiz isso e não deu certo, não façam isso. Né? As pessoas têm muito receio de publicar uma experiência que não foi uma vitória, tá? Mas a gente aprende mais com erro que com os acertos. Né? Então, eu convido, assim, eu peço a todos que tiverem interesse em compartilhar as suas experiências, que façam isso, porque realmente a gente só vai conseguir ter força em negociação com o fornecedor a partir do momento que a gente negocia com ele de igual para igual, sabendo do que a gente tem que se preservar, do que a gente pode abrir mão, do que a gente não pode abrir mão. Né? Então, eu peço bastante essa colaboração de todos. Tá? E, novamente, muito obrigada, pessoal.